sua história com a terapia de casais? A minha história com a terapia de casais, na verdade, é mais complicado dizer isso, porque a minha história com a terapia de casais, ela começa com a minha história do meu casamento, né? Num dado momento da minha vida, seguindo conselhos fajutos, digamos assim, inclusive de amigos, entre muitas aspas, e de um psicólogo especificamente que dizia que eu deveria ser feliz, eu deveria buscar o meu próprio caminho, eu acabei desacreditado do meu casamento. Coloquei na minha cabeça que eu merecia ser feliz e que o meu casamento não era suficiente para essa felicidade. Então eu resolvi sair de casa. E eu passei 9 meses fora de casa. Nesse processo todo em que eu estive fora de casa, trabalhava muito, eu só queria saber de trabalho, eu só queria saber de ralação, de ganhar dinheiro e de tentar ser feliz, né? De tentar achar os meus hobbies, as minhas vontades. Meu ego era o que ganhava aquela guerra. E a minha esposa, durante esses 9 meses, ela lutou muito por mim. Ela realmente lutou muito por mim, para tentar restaurar o nosso casamento. Nesse meio tempo, na época eu exercia a profissão de intensivista. O intensivista é o cara que coordena uma unidade de terapia intensiva. E eu tinha vários alunos, né? Eu formava intensivistas. E num dado momento, um aluno meu, ele era um homem muito bom, um rapaz muito capaz e que tinha uma verdadeira admiração por mim. Ele queria ser um médico como eu era. Porém, e ele acabou confundindo as coisas, eu era um grande crítico do casamento àquela altura. Eu já estava muitos meses fora de casa e eu fazia muito essa crítica ao casamento, de forma de que maneira que o casamento ele acabava destruindo a natureza do homem e da mulher. Eu achava que o casamento era uma instituição falida e eu pregava isto. Bom, esse rapaz ele estava naquela ocasião noivo e depois de muito me escutar, ele acaba colocando o noivado dele em xeque. Ele acaba fazendo com que... Ele teve um caso extraconjugal, né, durante o noivado, que foi perturbador, foi muito ruim. E ele me expõe isto, né? Ele me liga numa dada noite e diz assim, olha, maldita a hora que eu te conheci. Maldita a hora em que eu te dei ouvidos, maldita a hora que você entrou na minha vida, porque você mal me influenciou. É claro que ele tinha consciência também, e eu tenho essa consciência de que eu não tive totalmente culpa de tudo que ele fez, né? Mas de alguma maneira eu o influenciei. E aquela situação pesou muito sobre mim, a ponto de eu querer tirar a minha própria vida. Bom, Deus foi muito misericordioso e generoso comigo, né? Ele me poupou disto. E depois desse episódio, né, eu acabo retornando para casa, eu acabo retornando para junto da minha esposa, eu acabo repensando toda a minha vida, e nesse momento de repensar na minha vida e me reencontrar com a verdade, me reencontrar com Deus, me reencontrar com o amor, eu tomo essa decisão de tentar de alguma maneira reparar todo o mal que eu fiz. E a primeira pessoa que eu fiz foi ligar para esse rapaz, ligar para ele e depois para a noiva dele. Ali eu começo a minha jornada de terapeuta de casais, né? Dentro daquilo que eu já sabia, eu já tinha várias técnicas dentro da formação de psiquiatria, formação de saúde mental, psicologia, teologia, etc, que eu já tinha essa bagagem toda. Eu começo a me utilizar dessas técnicas para ajudá-lo a entender aonde eu mal o influenciei, aonde ele errou e de que forma que ele errou, e também tentar explicar para a noiva, que era uma moça muito bem intencionada e muito bacana, aonde é que estava todo esse buraco. O resultado foi muito positivo, né? Eles se reconciliaram, se casaram e de alguma maneira eu senti que o meu chamado estava ali. O meu chamado não era destruir o meu casamento e a minha família, mas além de cuidar do meu casamento e da minha família, era sacrificar-me a mim mesmo, sacrificar o meu tempo, sacrificar o meu dia, sacrificar o que eu pudesse e tivesse em prol dos casamentos, em prol dos matrimônios. Tentar ajudar outros casais a se reconciliarem, a fazer com que eles abram os olhos. Porque se tem uma coisa que eu notei durante todos esses anos, é que a gente tá cego. A cegueira é uma coisa que a gente menospreza. A cegueira, a verdadeira cegueira espiritual, não essa cegueira física, mas a cegueira espiritual, é uma coisa que a gente não percebe o tamanho do impacto que ela tem na vida humana. Às vezes a gente acha que tá vivendo e não tá. A gente tá só existindo. A gente tá afundado no ego, afundado na soberba, afundado na mentira e vivendo uma vida de enganações, de desencontros. Quando a gente abre os olhos, às vezes é tarde demais. Eu fiquei muitos anos trabalhando na UTI, como eu disse. E sabe uma coisa que foi muito interessante? Quando a gente tá há muitos anos nisso, a gente começa a perceber que algumas pessoas só vão acordar para aquilo que realmente importa no último momento de suas vidas. No último momento, quando elas estão ali no leito de morte, num leito de UTI, desenganadas da vida, a quantidade de trabalho, de dinheiro, pouco importa. A quantidade de sexo que aquela pessoa fez, a quantidade de viagens que ela fez, a quantidade de coisas que ela aproveitou, pouco importa. Sabe o que realmente faz diferença nos momentos finais? Para essas pessoas que estão acamadas e a caminho do fim? O casamento que elas tiveram, os filhos, os netos, a estabilidade familiar e o bem que elas fizeram no mundo.
todas as pessoas diziam, eu devia ter me aplicado mais a isso. Era impressionante a quantidade de arrependimento que se vê ao fim da vida. E olha que mesmo estando diariamente dentro de um UTI, eu ainda não notava isso. Depois desse episódio todo que eu passei, e eu comecei a exercer a terapia de casais, comecei a estudar profundamente e a me debruçar todos os dias e noites sobre a questão do estudo da terapia de casais, eu comecei a notar por que essas pessoas se comportavam assim no fim da vida. É claro que logo depois eu fiz uma transição de carreira, né? Eu acabei saindo da terapia intensiva e hoje eu me dedico exclusivamente à terapia de casais. Por que você decidiu fazer medicina? Eu decidi fazer medicina, eu era muito novo ainda, né? Minha mãe conta que eu devia ter por volta de 8 anos, 9 anos de idade. Eu falava pra ela que eu queria ser médico, que eu queria ser doutor. Eu falava com essas palavras e ela conta essa história, né? Então eu não sei te dizer exatamente aonde que foi que virou esta chave. Por que foi que eu desejei ser médico? Eu consigo te dizer um episódio muito central que aconteceu na minha vida. Foi quando a minha avó paterna, ela fica doente, né? Minha avó teve um câncer. E a minha avó foi uma das pessoas responsáveis pela minha criação. Foi uma pessoa fundamental na minha vida. E foi ela quem incutiu em mim esse desejo, essa vontade de servir. Essa vontade de servir de instrumento a outras pessoas para que fossem curadas. E eu entendi isso como um chamado da medicina, né? É engraçado dizer isso porque durante boa parte da minha vida eu gastei tudo que eu tinha para ajudar pessoas a sobreviver. Eu queria fazer com que elas escapassem da morte. Com o tempo eu comecei a perceber que aquele chamado que a minha avó me ensinou lá atrás, no fundo, não era sobre ajudar pessoas a escapar da morte, mas ajudá-las a escapar da morte eterna. Ou seja, não é simplesmente fazer com que elas vivessem, mas com que elas tivessem uma vida com sentido. Daí foi quando eu comecei, pouco a pouco, a me afastar da profissão médica e me aproximar dessa profissão que eu exerço hoje, que é a de terapeuta de casais. É fazer com que as pessoas tivessem um sentido na vida. Não basta simplesmente sair do hospital. Você vai voltar pra onde? Você vai voltar pra um lar? Você vai voltar pra uma casa? Você vai voltar pra um casamento? Você vai voltar pra uma família? Pra filhos? Sabe? Ou você vai voltar pra um deserto? Você vai voltar pra um lugar onde não haja sentido, onde só tem brigas, desentendimentos. No fundo, eu entendi que o meu chamado não era de ajudar as pessoas a viverem, mas a viverem com sentido. Só que eu demorei pra entender isso. E como foi a história do seu primeiro atendimento? O meu primeiro atendimento, eu vou colocar o meu primeiro atendimento médico e talvez o meu primeiro atendimento como terapeuta de casais, eu já até dei o exemplo aqui, né? Na verdade, poucas pessoas sabem disso, mas o meu primeiro atendimento enquanto terapeuta de casais, eu estava internado numa clínica psiquiátrica. Bom, eu fatalmente sou um paciente que passou por uma tentativa de autoextermínio, né? Uma tentativa de suicídio. Na verdade, não era exatamente isso que eu queria. Eu não queria morrer, mas eu queria acabar com uma dor. Eu sou um doente crônico, eu tenho espondilite anquilosante. E na ocasião de uma depressão muito profunda, um burnout extremo, somado a essa espondilite que estava num grau absurdo, né? Eu senti uma quantidade de dor absurda. Eu quis acabar com essa dor, né? Eu estava profundamente afundado na depressão, longe de casa, afastado da minha família, afastado do meu casamento, afastado de Deus, sobretudo. Então eu quis acabar com essa dor e em virtude disso eu fui internado numa clínica psiquiátrica. E minha esposa estava lá comigo, né? É nesse momento onde o nosso casamento começa a ser restaurado. E coincidentemente foi onde eu comecei a reparar a minha vida como um todo. Eu comecei a achar sentido tanto no meu casamento quanto na vontade de salvar outros casamentos. E foi ali que eu comecei a exercer a profissão de terapeuta de casais, né? É estranho isso, mas dentro de uma clínica psiquiátrica. O meu primeiro atendimento como médico foi diferente, né? Eu me lembro claramente que foi um plantão que eu dei, né? Foi um plantão de interior. E foi muito engraçado essa cena, porque eu me lembro de chegar nesse plantão pensando, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não faço a menor ideia do que fazer aqui. Eu estava completamente desesperado. Mas ao mesmo tempo, eu fui tentando colocar alguns fatos que poderiam acalmar o meu pensamento, falando, mas eu estou de plantão no interior da Bahia, e eu estava de fato no interior da Bahia, numa cidadezinha que deve ter 1000 habitantes. E eu pensei, nada de grave vai acontecer numa cidadezinha de 1000 habitantes no interior da Bahia, né? Era um plantão noturno, então eu estava absolutamente não, eu estava relativamente tranquilo, pensando assim, acho que nada demais vai acontecer. E de fato, né, primeiro chegou uma queixa de gripe, depois chegou uma queixazinha de suspeita de dengue, chegou uma queixa de suspeita de infecção urinária, então era tudo muito tranquilo. Até que por volta das 2 da manhã chega um homem que estava esfaqueado, todo esfaqueado. Ele devia ter tomado mais ou menos umas 30 facadas. Foi desesperador, porque eu não tinha estrutura para resolver aquele caso. Enfim, fiz da forma como dava, eu agi com improviso ali naquele plantão ali, meia boca, né? Peguei os equipamentos que tinham e tudo mais, consegui estabilizar ele,
ele, por incrível que pareça, eu consegui estabilizar aquele doente, chamei uma ambulância de emergência, a ambulância veio, pegou ele, a hora que ele tava saindo aqui, eu falei, cara, finalmente eu consegui, mesmo sem recurso nenhum, consegui ajudar esse rapaz. Chega o outro da briga, porque foi uma briga entre dois. Exatamente, típico de interior, né? O outro esfaqueado chega, né? Ainda pior do que esse. E eu me lembro de eu colocar ele num carro. A gente não tinha outra ambulância, então a gente colocou ele num carro e eu fui no banco de trás tentando estabilizar. Deus foi muito misericordioso, ambos se salvaram, ambos acabaram se salvando. Mas eu me lembro de pensar assim, parece que quanto mais a gente se sente despreparado, mais Deus dá a prova, e junto da prova ele também dá a capacidade da gente resolver. Se hoje você me perguntasse assim, você se vê capaz, hoje, depois de tantos anos de médico, se vê capaz de resolver uma situação dessa? Honestamente falando, eu acho que eu tenho a mesma insegurança que eu tinha naquela época. De pensar, eu não tenho estrutura suficiente, eu não tenho meio suficiente, eu não tenho recurso suficiente aqui, e mesmo assim, Deus dá os caminhos, né? Deus sabe todas as coisas. Eu aprendi muito a depositar as certezas em Deus, a certeza do processo em Deus, mas sem abrir mão de toda a minha obrigação e responsabilidade naquilo. Eu costumo dizer assim que nós fazemos como se tudo dependesse de nós, mas cremos, acreditamos e confiamos como se tudo dependesse de Deus. E é mais ou menos essa a equação. Qual foi o caso que parecia impossível de haver restauração que você atendeu? Caso impossível de haver restauração? Cara, eu tenho alguns casos engraçados. É difícil talvez tentar eleger um que parecia impossível. Teve um que me chamou muita atenção, que era um caso em que haviam 10 anos de divórcio. Ele havia traído a esposa, a esposa na época não aceitou aquela traição e ele saiu de casa e acabou se juntando à moça, né, a amante. Essa esposa, mais ou menos 2 anos depois, arrumou um rapaz também. Ela vivia a vida dela, ele vivia a vida dele e eles estavam ali naquela vivência. Mais ou menos uns 3, 4 anos depois de tudo isso que aconteceu, mais ou menos isso, talvez um pouco mais, talvez 5 anos depois de tudo isso que tinha acontecido, a filha mais velha deles ficou doente. A filha mais velha deles teve um câncer. Na época essa menina devia ter assim uns 15 anos, eu acho, por aí uns 16 anos. E ela teve um câncer de intestino e demandou a atenção de ambos, não tanto do pai quanto da mãe. E eles acabaram se unindo por conta da doença da filha, né? Se dedicaram e tudo mais, etc. Eles ficavam quase que por conta dela. Foi um quadro muito grave, foi uma doença que se arrastou muito, foi um sofrimento tremendo. E eles ficaram nessa, né? Ficaram nessa enfrentando o câncer foi vencido, mais ou menos uns 2 anos depois foi vencido. Com 1 ano o câncer teve recidiva, a menina teve que voltar de novo, teve que fazer uma colostomia grave e aquele quadro parecia não ter fim. Dessa segunda vez, quando teve a recidiva, eles voltaram a se unir de novo e se aproximar por conta do quadro da filha, que agora já estava bem mais velha. O que aconteceu foi ela começou a acompanhar meu conteúdo, né? Ela começou a ver meu conteúdo no Instagram, começou a ficar meio assim e pegou e mandou o meu conteúdo pro ex-marido, que já não estava mais com a amante, né? Por conta do cuidado com a filha, a amante acabou não aceitando, né? Que naquele momento já era quase uma esposa, ela estava ficando fixa com ele. Não exatamente uma esposa, mas já estavam há anos juntos. E ela já não aceitava mais a dedicação que ele estava tendo à filha, então ela acabou abandonando ele. E do lado dela, a mesma coisa, né? O namorado que ela tinha arrumado também já não aceitava mais aquela realidade. Então, assim, ambos acabaram ficando solteiros por conta desta filha. E aí ela descobriu o meu conteúdo, mandou meu conteúdo pra ele, enquanto em caráter de amadurecimento. Ela realmente não queria restaurar o casamento, não era a ideia dela. Ela viu um post muito legal que eu tinha feito sobre conseguir achar sentido na dor. E ela gostou desse post, ela não viu que eu falava de casamentos, ela viu que eu falava sobre achar sentido na dor e mandou essa postagem pra ele. Ele viu a postagem e passou pra postagem seguinte. E aí a postagem seguinte era sobre restaurar casamentos. E ele entendeu aquilo como uma indireta. E começou a assistir meu conteúdo, e começou a jogar umas indiretas pra ela e tudo mais, aquela coisa. E dali a pouco, ela parou e falou assim, olha, vem cá, eu não tô te entendendo, parece que você tá dando em cima de mim. Aí ele falou, mas não é isso que você quer? Ela falou, não, não é isso que eu quero, onde é que você tirou essa ideia? Ele falou, você me mandou os posts lá do Dr. Jorge e tudo mais. E aí que ela foi entender de onde é que tava vindo o problema. Ela mesma não tinha acompanhado o perfil. Aí ela entrou no meu perfil, começou a verificar as coisas e marcou uma consulta comigo. E essa consulta foi muito engraçada porque eu não atendo o casal junto, né? Mas nessa ocasião em específico, depois que ela mandou a história, eu atendi os dois juntos. E foi hilário esse atendimento, porque ela começou a consulta assim, falando assim, ó, da seguinte maneira. Doutor Jorge, tudo bem? Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos divorciados há 10 anos. E eu queria saber assim, você já viu alguém voltar um casamento depois de 10 anos? Essa era a pergunta dela. Ela falou assim, eu só quero essa resposta. Dá pra voltar um casamento depois de 10 anos? E, enfim, depois de muito explicar pra eles, né, eu sentei com eles demoradamente, expliquei sobre o que é a estrutura do matrimônio, expliquei o sacrifício
sacrifício de amor, expliquei que eles estavam se aproximando porque eles entenderam no movimento com a filha o que era verdadeiramente se sacrificar, que eles tinham amadurecido por causa dessa doença, e inclusive achado sentido nas próprias vidas, se sacrificando pela doença da filha, né? E fui explicando essa narrativa pra eles. Bom, o resultado final é que a menina se curou, a menina tá super bem, inclusive, o câncer tá em total remissão agora, ela ficou com a colostomia, mas, assim, tá vivendo bem. E os pais se reconciliaram, né? Se casaram novamente, se casaram na igreja. A menina, inclusive, entrou como porta-alianças, né? Pra refazer os votos na igreja. Foi uma cena muito bonita, assim, e muito icônica, porque é um tipo de coisa que a gente não espera, né? É o tipo de coisa que a gente sequer tem no nosso horizonte de consciência. Caramba, 10 anos de divórcio, 10 anos de separação. Múltiplas histórias aconteceram ali no meio das coisas. Mas Deus tem seus caminhos. Eu sempre digo isso, Deus tem seus caminhos. Deus quer a restauração das almas. E dentro dessa oportunidade de restauração das almas, Deus deseja também a restauração das famílias e dos casamentos. A restauração das vocações. Deus vai dar o seu jeito, Ele vai encontrar os seus caminhos. Se nós soubermos ter o nosso coração dócil, sensível ao chamado, sabe? Se a gente conseguir se colocar a serviço de ouvir o que Deus está querendo e nos colocarmos nessa brecha, nesse caminho, sabe? Nesse propósito, fatalmente nós seremos agentes da esperança, né? Se perguntasse, Jorge, o que você fez? Eu fiz muito pouco, né? Eu fui cooperador da graça. Claramente, qualquer pessoa que escutar essa história vai entender o que é cooperar com a graça. Porque é uma série de fatores e desventuras em série que não estavam no meu controle, né? Foi a graça o tempo todo que direcionou eles para que isso fosse refeito. Eu fui apenas mais uma peça nessa equação toda que Deus agiu. Deus mexeu os pauzinhos, Deus se organizou e conseguiu alcançar essa família como um todo. Enfim, eu sempre entendo assim, a terapia de casais desarticulada do Cristo, ela não existe na minha cabeça, né? Eu tô falando aqui de muitos anos, mais de 10 anos de profissão. Eu não consigo perceber a terapia de casais funcionando sem a presença real do amor encarnado que é Cristo Jesus. Não consigo. Porque é a graça que vai formular tudo no final das contas.